A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, confiante nas promessas de Deus para a sua vida, amém? Porque Deus, com certeza, Ele tem grandes promessas a serem realizadas na sua vida, basta você crer e continuar aguardando, porque na hora certa essas promessas irão se cumprir, porque o nosso Deus, ele é fiel. Guarda bem essa palavra no seu coração. Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, ainda que sejamos tão errantes, o nosso Senhor, ele permanece fiel. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo o Devocional da Manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos. Coloca aí nos seus status para que a palavra do Senhor possa ser, cada vez mais espalhada por esse mundo. Amém? Hoje, então, nós estaremos meditando no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 9. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Aliás, peraí, deixa eu só voltar aqui que eu li errado, irmãos. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua palavra, Pai. Peço-te sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmiti-la e fazer efeito nos corações, Senhor. Muito obrigada por tudo. Peço-te que o Senhor abençoe o nosso dia, livra-nos do mal, livra a nossa família do mal também, Senhor. Pai, muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia, de meditação na palavra do Senhor. Aleluias. E aqui hoje nós temos essa passagem no livro de Atos, uma passagem muito importante para o cristianismo, porque foi através aqui dessa situação onde o Senhor Jesus parou um homem, aleluias, que era perseguidor da igreja dele, para o fazer o maior dos missionários, depois de Jesus Cristo, é claro, aqui nessa terra, que foi o apóstolo Paulo, esse homem que antes perseguia os cristãos, mandava ali matar os cristãos. Inclusive a gente sabe pela palavra, que Estevão, foi morto através ali de ordem do apóstolo Paulo. Mas aprove ao Senhor, parar esse homem e o fazer um grande apóstolo dele. E aí, meus irmãos, da mesma forma, nos dias atuais, muitas vezes a gente não entende quando a gente vê ali uma pessoa que fazia tantas coisas erradas, tantas coisas fora da palavra de Deus, e que
de repente essa pessoa tem um encontro com Cristo e essa pessoa então é transformada e começa a andar sim com a Bíblia debaixo do braço, né? Porque muitos falam, olha só, essa pessoa vivia ali fazendo isso, fazendo aquilo, agora está ali andando com a Bíblia debaixo do braço. Aleluias, mas por quê? Porque aprove ao Senhor resgatar essa ovelha perdida e a fazer um missionário, um servo dele. E aqui assim aconteceu na vida de Paulo. Paulo, olha, ainda era Saulo. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, olha só, irmãos, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né, quando diz aqui eram do caminho, eram os seguidores de Cristo, né, que logo após a morte e a ascensão do nosso Senhor aos céus, os de seus discípulos, né, juntamente com outras pessoas que foram sendo agregadas ali, né, passaram então a serem considerados os homens, né, do caminho, homens e mulheres, né, que seguiam o caminho. Então, Paulo queria cartas justamente, né, para ir contra essas pessoas, esses seguidores de Cristo. Assim, homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Olha o tamanho, né, da perseguição desse homem, né, em relação aos servos de Jesus Cristo, né, ali os discípulos de Cristo. E aí, olha, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, já estava chegando, né, onde ele iria ali com certeza fazer várias prisões e até causar mortes. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluias! Porque aquele que persegue um servo de Deus, irmãos, né, ele está perseguindo ao próprio Cristo. Aleluias! Olha só, por que me persegues? Né? E aqui, olha, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E Jesus já não estava mais ali na terra, né, irmão? Jesus já estava no céu, mas ele apareceu para Paulo. E aqui ele fala, olha, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Olha o poder do nosso Senhor, né, irmãos? Então ele para quem ele quer, né? Ele tira e dá a visão a quem ele quer, né? Ele traz a vida e tira a vida de quem ele quer. Então, nenhum de nós, né, temos autoridade, né, sobre o nosso Deus, sobre o querer do Senhor. E quem ele escolhe está escolhido, né? E se a gente continuar a leitura aqui, nós vamos ver, né, o Senhor falando, né, que ele escolheu sim aquele homem, né, para poder padecer na obra, fazendo a obra dele, né? Aprove a ele escolher aquele homem. Então, olha, então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, se você quiser continuar sabendo aqui o restante dessa história, é só você continuar lendo aqui o livro de Atos, que esse livro é maravilhoso, né? De repente, no nosso próximo devocional, a gente pode até ler esse livro, né, irmãos? Depois os irmãos deixam aí nos comentários, né, se os irmãos desejam isso. Então, meus irmãos, assim foi na vida a conversão de Paulo. Então, a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã é essa, né, de que o Senhor está no controle de tudo, irmãos, e que Ele para quem Ele quer parar, né, para o tornar um seguidor dele. Né? Então, olha, não vamos questionar, não vamos olhar, né, de repente para alguém que o Senhor chamou agora e está fazendo a sua obra e antes não fazia, porque é assim, o Senhor Jesus ele veio para os doentes e não para os sãos. Né? Então, aprove a ele usar a vida desse homem aqui para a obra dele, né, e o tornar um tão grande missionário. Então, meus irmãos, fica com essa palavra, né, da parte de Deus para o seu coração.
E eu vou terminar esse devocional lendo para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Fotofobia. Anos atrás, tentei corrigir imprudentemente algumas dificuldades de visão com procedimentos que ainda não eram muito seguros e, ao invés de me ajudarem, acabaram deixando sequelas, entre elas a fotofobia, sensibilidade à luz. Eventualmente, quando nosso coração se enche de dúvidas e ficamos sem rumo, queremos soluções rápidas e acabamos nos precipitando e nos prejudicando. Então, abatidos, oramos, pedindo socorro. Senhor, clareie a nossa visão, aqueça o nosso frio e ilumine o nosso espaço tão apertado e sufocado. O momento de Deus clarear nossos dias chega. Muitas vezes, não como e quando queremos, mas na hora certa. Paulo, antes de conhecer a Cristo, perseguia os cristãos. Certa vez, no caminho para Damasco, teve um episódio fotofóbico que o cegou. A luz que emanava do Senhor Jesus era tão forte que chegava a ser insuportável de olhar. Aquela claridade varreu toda a escuridão da vida de Paulo. Ele ficou cego momentaneamente, mas sua cegueira espiritual foi curada para sempre. Só ele viu a luz repentina. Seus companheiros de viagem apenas ouviram a voz, mas não entenderam o que estava acontecendo. Paulo caiu por terra. Com ele despencaram seus rótulos conservadores e farisaicos, e ele conheceu a verdadeira luz do Evangelho. Aleluias! No entanto, para transmitir essa luz, Paulo sofreu profundamente, passou por várias provações e, mesmo assim, chamou esses episódios de sofrimentos leves e momentâneos, pois o que o esperava no futuro era uma glória eterna, maior do que qualquer provação sofrida nesse mundo. Por isso, quando estivermos cansados, buscando soluções rápidas, sigamos o exemplo de Paulo. Façamos diferença aos que estão na escuridão e sem esperança. Algumas vezes as sombras trazem mais conforto, mas precisamos sair do nosso comodismo e fazer brilhar a luz de Cristo em nós e nos que estão ao nosso redor. Jesus é a luz que me tira das trevas, ilumina o meu caminho e dirige os meus passos. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.